Você já reparou que o mar não fica totalmente parado? Em alguns momentos a água avança e cobre a areia, e em outros ela recua. Parece algo natural, automático, mas existem detalhes curiosos sobre esse movimento. E ele não começa aqui na Terra, começa em milhares de quilômetros de distância, com uma força invisível e silenciosa que puxa a água e controla o ritmo das marés, influenciando diretamente a vida de milhares de seres marinhos. Uma força que a gente não consegue ver, mas que está presente em cada subida e descida no nível do mar. E talvez isso seja a coisa mais impressionante, porque sem isso, o oceano que nós conhecemos simplesmente não existiria. Mas afinal, o que realmente influencia o movimento das marés? Oi, eu sou o Gustavo Dourado. Agora eu vou falar dos dois tipos principais de maré viva e maré morta. Na maré viva, a lua e o sol estão se puxando para o mesmo lado, ou direções opostas, mas na mesma linha, unindo as forças para criar uma onda gigante, onde que o mar sobe muito e desce muito. Mas já nas marés mortas, eles estão em posições diferentes, como se cada um puxasse para um canto, o que se acaba anulando as forças de um do outro, deixando o nível do mar quase parado, sem grandes variações. As marés do oceano são causadas principalmente pela atração da Lua sobre a água da Terra. Esse puxão faz com que o nível do mar se eleve em certas regiões, formando a maré alta. Ao mesmo tempo, no lado oposto do planeta, também ocorre outra maré alta, enquanto nas áreas entre elas acontecem as marés baixas. O Sol também influencia esse processo. Quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, as marés ficam mais intensas, e quando formam um ângulo, ficam mais fracas. O oceano, ele nunca está parado. Ele respira em um ritmo constante de subida e descida que chamamos de marés. Mas isso não é só marés, é muito mais do que isso, porque é como se fosse um fenômeno físico ditado pela gravidade da Lua e do Sol. As marés são como se fosse o coração da biodiversidade marinha, porque com ela, elas criam as zonas entre mares, que é um dos habitats mais dinâmicos do planeta, onde a vida aprendeu a ser equilibrada e resiliente, sobrevivendo a água submersa, exposta ao sol e também ao vento, ou seja, ela conseguiu se adaptar a diversos climas, onde a maré sobe, ela funciona como uma grande corrente transportadora, trazendo nutrientes de profundezas de outros lugares para alimentar as espécies que estão nesses lugares, abrindo um grande caminho para vários outros tipos de peixes e outros predadores alcançarem as áreas de alimentação e berçários naturais, que são aonde geralmente tem os óvulos de vários tipos de espécies. Ah, e além disso, é como se fosse um vai e volta contínuo, porque isso é essencial para a reprodução, porque vai espalhando larvas e sementes que ajudam e garantem uma renovação diversificada e como se fosse um fluxo infinito de novas espécies. E sem esse movimento das marés, o fluxo de oxigênio e nutrientes estancaria, ou seja, ele pararia de completo e a biodiversidade cairia muito, muito, muito. E entender isso é você compreender como a conexão da vida da Terra é como se fosse uma conexão invisível que a gente tem que une a Lua e o Sol com as espécies marinhas e toda essa biodiversidade marinha que a gente tem no nosso planeta. Bom, mesmo que as marés sejam muito importantes para o planeta, elas vêm enfrentando problemas cada vez mais graves e mais difíceis de acreditar. Um exemplo chocante é a Grande Ilha de Lixo do Pacífico, onde uma grande área do oceano acumula toneladas de plástico e de lixo. Ela ocupa aproximadamente 1,6 milhões de quilômetros quadrados e contém cerca de 1,8 trilhões de pedaços de plástico. E essa acumulação é resultado do encontro de correntes oceânicas que formam um vórtice que prende os resíduos trazidos de rios, mares, de todo mundo, formando uma espécie de ilha de lixo. Mas o mais assustador é que ela não é sólida como uma ilha normal, mas sim uma mistura de resíduos e microplásticos espalhados pela água. E esses fragmentos são tão pequenos que acabam sendo ingeridos por peixes e outras espécies marinhas, entrando na cadeia alimentar, causando diversos impactos que podem chegar até os humanos. Porque quando peixes, por exemplo,
consomem esses fragmentos, quando a gente consome esse fruto do mar, como esse peixe, as pessoas acabam ingerindo pequenas quantidades desses microplásticos que pode causar diversos riscos à saúde, como inflamações, alterações hormonais e possíveis efeitos a longo prazo. E o problema fica ainda mais complexo porque essa região está em águas internacionais, ou seja, ela não pertence a nenhum país específico, o que dificulta a responsabilização e a solução do problema. A preservação dos mares é um fator importante para a preservação do nosso planeta e envolve proteger ecossistemas e biodiversidade contra a poluição, sobrepesca e mudanças climáticas, alinhando-se ao ODS 14 da ONU para o uso sustentável. Ações cruciais incluem reduzir o uso de plásticos, evitar produtos químicos tóxicos, combater a pesca ilegal e proteger áreas costeiras para garantir a saúde dos oceanos. Opa, aqui de novo o Gustavo Dourado e eu vou falar mais sobre essa parte final do documentário, que é sobre as marés e como é uma demonstração fascinante da nossa natureza e a conexão entre ela, a Terra e o espaço. Por exemplo, no espaço, a Lua e o Sol, elas não apenas alteram nossa paisagem, mas também desempenham um papel vital na regulação dos ecossistemas marinhos e na geração de energia. Compreender esse ciclo constantemente é essencial para a navegação, porque nós precisamos muito dessa parte, ainda no mais o planeta, as espécies que vivem lá, para a proteção da biodiversidade costeira e para aproveitarmos de forma sustentável os recursos que o oceano nos oferece. É o ritmo natural do planeta em perfeita sincronia com os cosmos. E obrigado por assistir até aqui o nosso documentário e até!